Dá senhoras, trazendo pra vocês mais um vídeo tutorial de personagens de Honkai Impact Return diretamente aqui da beta da 7.8. Então coisas podem vir a mudar para a versão final. E hoje nós estamos com a nova personagem Rank S, Mech, Elétrica, a Vita, Lone Planetfarer. Já deixem like, compartilhamento e comentário. Sigam o Cultura Brasileiros nas mídias sociais, na Royal Lab e na plataforma roxa. E partiu ver a vida e seu robozão! Como todos os personagens limitados, a Vita poderá ser obtida através do Gacha, junto de seus equipamentos, cujos estigmatas podem ser forjados pelo Foundry usando o Source Prism, assim como de todos os personagens da parte 2. Ela usa o mesmo tipo de arma da cena, os Drive Cores, e seu Drive Core assinatura é o Sky Veil Feathers, que veio com a versão Pri, naturalmente, a Sky Veil Feathers Purifying Wish. Primeiramente, quem define as cargas, tempo de reuso e outros efeitos da arma é o tipo da personagem usuária. Essa arma aumenta dano total só por ter uma personagem da categoria Rite of Oblivion no time, ou seja, a Vita. E, caso esteja equipada nela, melhora o terceiro golpe da sequência de ataque básico nas duas formas da Vita e restaura a barra do Astral Ring ao entrar na batalha. Este buff é desativado ao entrar no Astral Ring. De efeito passivo, aumenta o dano elétrico e, caso esteja equipada na Vita e com o Astral Ring ativado, inimigos levam mais dano total da usuária e a equipe inflige mais dano físico e elemental. Pelo efeito de Pre-Arm, aumenta o dano elétrico da usuária durante o carregamento do Astral Ring e, caso esteja equipado pela Vita mais Astral Ring ativo, faz inimigos levarem mais dano total. De sinergia, faz inimigos levarem mais dano total da personagem em campo e, caso esteja equipada na Vita, inimigos levam mais dano elétrico da usuária. De estigmatas temos o set Vita, Lone Planetfarer, e lembre-se que este set pode ser forjado pelo Foundry. Este set tem efeito baseado no combo de 3 peças que dá o efeito I Love Everyone, aumenta o dano elétrico da Vita e faz inimigos levarem mais dano elemental, físico e total de toda a equipe quando o Astral Ring está ativo. Além disso, temos mais 2 efeitos baseados no tipo de Astral Ring. World Star, Cena, Helia, Teriri. Inimigos vão levar mais dano total físico e elemental durante o período de carga do Astral Ring e mais dano total de Weapon Skills durante o tempo ativo do Astral Ring. 2. Wheel of Destiny, Telema, Lantern, Shoujaku. Inimigos levam mais dano total físico e elemental durante o período de carga do Astral Ring e mais dano elemental durante o tempo ativo do Astral Ring. Combo de 2 peças aumenta o dano total de ataques básicos, combo e carregados, e quando este set está equipado pela Vita, aumenta o dano elétrico dela e aumenta o dano total das personagens afetadas pelo efeito I Love Everyone. A peça T aumenta dano elétrico e, caso esteja equipada na Vita com o efeito I Love Everyone, inimigos levam mais dano elétrico. A peça M reduz o dano recebido e, caso esteja equipada na Vita, personagens com o efeito I Love Everyone infligem mais dano elemental. E a peça B aumenta o dano total da usuária e, caso esteja equipada na Vita, personagens com o efeito I Love Everyone causam mais dano físico. De equipamentos temporários free to play, Full Set Handle é o set que você vai estar querendo fazer, tendo efetividade total na segunda parte da Ultimate da Vita. Caso tenha o set Zeno, o set da Pônia, é totalmente possível usar as peças T e B, substituindo a M por Handle M. Isso porque Zeno M e o combo de 3 peças de Zeno envolvem o uso da Ultimate Evasion Skill, que a Vita não tem ativação automática e frequente como a Pônia. É possível usar a The Value of P de arma gratuita, mas não terá a mesma eficiência que a arma assinatura dela. Como a Vita é extremamente genérica, é possível de encaixar em qualquer time da parte 2. Neste vídeo eu mostrarei o grupo de DPS dela, usando ela de líder, a Kiana com a nova Pre-Arm e o set Skander, e a Coralie de suportes. Deixem aí nos comentários caso queiram mais times da Vita. Como resumo rápido da Skander como suporte, a Kiana vai ganhar um efeito chamado Moon Rising ao entrar no Astral Ring ou ao usar a Weapon Skill, e esse efeito ativará os efeitos de todas as peças, fornecendo múltiplos buffs de dano total e elemental. Mais detalhes no tutorial dela, link na descrição, após eu fazer o vídeo, naturalmente. E a skill de líder da Vita proporciona buffs de acordo com personagens que podem usar qualquer Astral Ring.
Um personagem aumenta o dano total do time durante o período de carga do Astral Ring. 2 personagens fazem o time causar mais dano físico e elemental. 3 personagens fazem inimigos levarem mais dano total. De forma interessante, a skill de Astral Ring dela fornece buffs de dano total e elétrico quando a Vita não é líder da equipe, além de diversos buffs de Elemental Breach e também de Physical Breach, caso os Astral Rings ativados sejam do tipo World Star ou Wheel of Destiny. E sim, ela é a primeira personagem a oferecer Physical Breach e não Impair. De Astral Up, eu vou colocar a Dream Seeker, mas caso tenham a Sanka, ela é tão boa quanto a Dream Seeker. Vamos para as skills de campo. A Vita é uma personagem bem fácil de se jogar e que usa muito a Ultimate e a Weapon Skill, com QTs do ataque básico, assim como a Senadina, mas sem usar a Ultimate Evasion Skill, que causa um Time Fracture de 2 segundos e restaura um pouco da barra de carregado dela, caso ela esteja na forma Gundam, que eu falarei muito em breve. E caso aperte e segure o botão da evasiva, ela consegue voar mais rápido. Antes, vamos falar da Weapon Skill, que é o kernel de todo o combo dela. Quando ela usa o Weapon Skill, ela ativa um QT no ataque básico, que serve mais como um follow-up dos ataques da Vita, indo direto para a sequência de ataque básico 3 e que é bem similar ao combo da Senadina. Este ataque de Weapon Skill se altera quando está na forma de Gundam, bastando apertar o botão da Ultimate para alternar para tal modo, que não é um Burst Mode e não consome SP. Nessa forma, a Weapon Skill se altera para lasers, mas ainda tendo o follow-up do ataque básico. Toda essa sequência de Weapon Skill e ataque básico carrega a barra de carregado da Vita, bastando segurar o botão de ataque básico para infligir dano elétrico, além de ganhar Elemental Breach. Ativando o botão da Ultimate novamente, ela consome 125 de SP para dar a sua verdadeira Ultimate, que não cancela o modo Gundam. Finalmente o Astral Ring, que ironicamente é a parte mais fácil. A Vita entra com os socos do Gundam dela e após o combo de socos, quando recuperar o controle da Vita, basta usar a Weapon Skill e continuar com os follow-ups de QT de ataque básico. De forma bem resumida, basta usar a Weapon Skill, QT de ataque básico, Ultimate, Weapon Skill, QT de ataque básico, Ultimate, Astral Ring, ataque básico até a Vita voltar, Weapon Skill, ataque básico, e agora nós podemos ir complementar isso na rotação. Comece de Vita, dê a Weapon Skill e o QTE do ataque básico. QT da Coralie dando as Weapon Skills dela até o chão explodir, mais a Ultimate. QT da Kiana, Weapon Skill, ataques básicos até carregar toda a barra, carregado e então a Ultimate. Entre com o QT da Vita, o Weapon Skill dela é automático, então QT do ataque básico, Ultimate pro modo Gundam, Weapon Skill, QT do ataque básico, carregado e então a Ultimate. Agora é ataque básico até poder usar a Weapon Skill de novo, seguindo novamente com o QT do ataque básico e mais um carregado para finalmente usarmos o Astral Ring. Basta ficar no ataque básico até tomar controle da Vita de novo. Então usar Weapon Skill, QT do ataque básico até carregar a barra, carregado, Weapon Skill, ataque básico e Ultimate no finalzinho do Astral Ring. Rotação fácil, mas um pouquinho longa. E é isso pelo vídeo da Vita Lone Planetfarer. Muito obrigado a todos que assistiram, deixem um like, compartilhamento, sigam o Titio na Royal Lab lá na roxinha, que é onde nós vamos pegar a Vitona no triplo S, porque porque adorei a personagem, e a gente se vê no próximo vídeo. Arigatou gozaimashita, yore deshita.